Vamos orar para Deus abençoá-lo mais uma vez. Oração é sempre muito bom. Ó Deus, nós estamos aqui com o teu servo, o presbítero Rafael, que trará a palavra. Nós pedimos que o Senhor use conforme a tua vontade, como um instrumento do Senhor, e que venha o Senhor falar aos nossos corações, nos orientando, nos incentivando, nos desafiando, ó Deus, nos consolando, nos exortando também aquela palavra que o Senhor tem para falar, Senhor, que o Senhor fale por meio do teu servo, Senhor, que seja apenas o Senhor que fale nesta noite para nós. Nós pedimos a tua graça, que o Senhor o sustente e o abençoe e o use em nome de Jesus. Amém. Amém. Som. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Eu gostaria de convidar a igreja para, neste momento, abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Nós vamos ler, neste momento, o versículo 7. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. E hoje nós chegamos ao terceiro mandamento dos 10. Êxodo 20, que está em Êxodo 20, capítulo 7. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos fazer essa leitura uníssono, todos juntos. Êxodo 20, capítulo 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Isso mesmo. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Existe um mistério, muito grande aí com relação ao nome de Deus, Qual é o nome de Deus? Porque, de fato, Deus se revelou a Moisés e ao seu povo com um nome que nós chamamos, às vezes, de Yahvé ou Jeová, algo parecido. E acontece que, ao longo da história, a tradição judaica, os judeus, eles evitavam pronunciar esse nome, evitavam pronunciar esse nome de Deus que aparece aqui nas Sagradas Escrituras. E quando eles têm que ler a Bíblia em voz alta, quando eles chegam na parte que tem o nome de Deus, eles trocam. Ao invés de falar Yahvé ou algo do tipo, eles falam Adonai, que significa meu Senhor, para evitar falar o nome de Deus em vão ou profanar, algo do tipo. Alguns judeus também, ao invés de mencionar o nome de Deus, eles usam a expressão Hashem, que em hebraico significa o nome. E aí quando eles vão lendo o texto e quando chega no nome de Deus, ao invés deles pronunciarem, eles falam o nome, para não mencionar. E com o tempo, meus irmãos, acabou se esquecendo qual é verdadeiramente a pronúncia desse nome, como é que se pronuncia, por causa desse cuidado que o pessoal foi tendo com o nome de Deus, e o pessoal acabou se esquecendo, não sabendo mais, de forma que hoje nós não temos como saber mais como é a pronúncia correta. Alguns pensam que seja Yahvé, Yahweh ou algo do tipo. E transliterando para o português, nós temos Jeová, que nós conhecemos também, esse nome, mas o fato é que não sabemos qual é a verdadeira pronúncia desse nome, por causa do cuidado que os judeus tiveram, com medo até de quebrar esse mandamento que nós lemos. E isso a gente vê até nas nossas Bíblias, se você está lendo, por exemplo, na Revista Atualizada ou na NVI, quando você encontra o nome Senhor com todas as letras maiúsculas, na verdade é porque no hebraico está o nome de Deus, Yahvé, mas o tradutor quis colocar Senhor.
com todas as letras maiúsculas, como nós vimos aqui no texto mesmo que nós lemos. Não tomarás o nome do Senhor, com todas as letras maiúsculas, teu Deus em vão. No hebraico estaria, não tomarás o nome de Yahvé, o próprio nome dele, né, em vão, porque Yahvé não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mas, meus irmãos, será que esse mandamento que a gente acabou de ler, ele se refere à pronúncia? Será que Deus, quando ele disse isso, ele estava proibindo as pessoas de pronunciarem o seu nome? Será que é isso ou tem algo muito mais profundo por detrás? Será que a proibição aqui é de pronunciar o nome de Deus? É claro e evidente que quando a gente se refere a Deus, nós precisamos nos referir a Ele com toda reverência e toda a honra que Ele merece, claro. Mas será que é só essa questão de pronúncia que está sendo dito aqui? Hoje nós vamos ver que esse mandamento que nós lemos é muito mais profundo do que simplesmente falar, simplesmente dizer o nome de Deus. E isso implica em muitas outras coisas práticas na nossa vida, na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Então vamos a este mandamento, no versículo 7, ele começa dizendo não. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se ele começa com não, esse mandamento vai estar proibindo alguma coisa. Não faça alguma coisa. No caso, ele está proibindo tomar o nome de Deus em vão. Só que não é simplesmente proibindo uma ação aqui. Isso é muito interessante eu mencionar aqui para os irmãos. Não é simplesmente uma proibição, mas também é uma exigência. Quando um pecado é proibido na Bíblia, o dever contrário é exigido. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz não matarás, não é simplesmente não matar, mas também é eu fazer todos os esforços para preservar a minha vida e a do próximo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não matarás, eu não mato, então eu cumpro esse mandamento. Não, peraí, não é tão simples assim. O mandamento diz não matarás, mas por detrás ele está exigindo preservar, cuidar da vida, a nossa e a do próximo. E tantos outros mandamentos que nós vemos assim. Então, quando um pecado é proibido, o dever contrário é exigido. No caso aqui, o terceiro mandamento nos proíbe tomar o nome de Deus em vão, mas ele nos exige honrá-lo com toda a honra que ele merece. Dada essa introdução, eu gostaria de expor com os irmãos esse texto para que possamos compreender melhor o que Deus está querendo dizer e para que isso possa nos enriquecer a nossa vida com relação a isso. Afinal, o que significa tomar o nome de Deus? Porque o mandamento começa, não tomarás o nome de Deus em vão. E o que é tomar o nome de Deus? O que eu faço para tomar o nome de Deus? Na Bíblia, meus irmãos, e eu já falei isso algumas vezes, quando a gente tem um texto difícil de entender, para a gente interpretar esse texto, nós vamos a outros textos bíblicos que vão explicar melhor o que aquele texto está dizendo. É aquela famosa, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é aquela que explica a si mesma. Se não entendi direito aqui num versículo, em outros mais para frente ela vai explicar melhor. Então esse, por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus? Essa palavra, se a gente for ver na Bíblia, essa palavra tomar, na verdade, ela significa carregar ou levar. Carregar alguma coisa, como carregando um objeto, algo. Carregar ou levar alguma coisa. Se você dá uma olhada em Êxodo 28, e eu vou para esse versículo agora, Êxodo 28, versículos 9, 10 e 12. Vocês vão ver uma coisa interessante acontecendo aqui. Veja só, Êxodo 28, versículos 9, 10 e 12. Tomarás 2 pedras de ônix
e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Agora o verso 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Então presta atenção aqui. Naquela época do Antigo Testamento, nós tínhamos o sumo sacerdote, que era aquela pessoa que entrava na presença de Deus. O sumo sacerdote, ele tinha que vestir uma roupa especial para poder ministrar. Ele não podia vestir numa qualquer roupa. Tinha a roupa do sumo sacerdote, que era a roupa que ele usava quando ele ia ministrar na presença do Senhor. E nessa roupa, nos 2 ombros, em cada ombro tinha uma pedra de ônix, que é uma pedra preta. E em cada pedra tinha 6 nomes. Cada nome era o nome de uma das tribos de Israel. Então 6 tribos aqui num ombro e 6 no outro. De forma que ele carregava em seus ombros os nomes das tribos de Israel. Então, toda vez que ele entrava na presença do Senhor, ele carregava em seus ombros esses nomes. Ele levava sobre si os nomes dos filhos de Israel, representando o povo de Israel na presença de Deus. De forma que o sacerdote representava o povo na presença de Deus, e isso estava nos seus ombros. Se a gente continuar lendo aqui o capítulo 28, você vai ver que o sumo sacerdote também, ele usava um peitoral, né, uma peça que ficava aqui na região do peito. E nessa peça tinha 12 pedras preciosas, e em cada uma dessas pedras preciosas estava o nome de uma das tribos de Israel. Então, 12 tribos de Israel no peito. De forma que quando ele entrava na presença do Senhor, ele carregava sobre o seu coração os nomes das 12 tribos de Israel, representando essas tribos na presença de Deus. Então ele levava o nome das tribos de Israel em cima dos ombros e sobre o peito, representando o povo de Israel toda vez que ele entrava na presença de Deus. E a coisa vai ficando mais interessante quando a gente vai para Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículos 22 a 27. Quando o Senhor, ele estabelece a bênção sacerdotal. A bênção que era impetrada pelos sacerdotes. Números 6, versículos 22 a 27. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes, 2 pontos. E aí é pronunciada a bênção sacerdotal que o sacerdote pronunciava, impetrava. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 27. Dá uma olhada no versículo 27. O que Deus está dizendo? A bênção era pronunciada, o sacerdote impetrava a bênção sobre o povo de Deus, e aí olha o que Deus vai dizer no versículo 27. Assim porão o meu nome. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Agora, está dando para entender melhor o que é tomar o nome de Deus. Veja que o sacerdote carregava na sua roupa os nomes das tribos de Israel e representava essas tribos na presença de Deus. Agora, quando ele impetrava a bênção, o nome de Deus era colocado sobre os filhos de Israel, de forma que agora o nome de Deus estava sobre os filhos de Israel, sobre o povo de Deus, sobre a igreja hoje, que é a continuação espiritual do povo de Israel. O nome de Deus era colocado sobre esse povo, de forma que o povo de Deus representa a Deus nessa terra, porque ele recebeu o nome de Deus.
no ato da sua conversão. Então, o verso 27 que nós lemos, ele nos mostra que o nome de Deus era colocado sobre os filhos de Israel. O nome de Yahvé era colocado sobre os filhos de Deus. Agora tente entender o que é levar o nome de Deus. O que é tomar o nome de Deus? Não é pronunciar o nome. A proibição aqui não é de pronunciar, você falar o nome dele. A questão é como você vai carregar esse nome. Se você está aqui essa noite e é um crente em Cristo Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Você carrega o nome de Deus com você. No momento em que você aceitou Jesus, você passou a carregar o nome de Deus nessa terra. E agora, meus irmãos, vocês representam a Deus nessa terra. De forma que vocês agora são embaixadores de Cristo nessa terra. O embaixador é alguém que veio, de outro país e representa o país dele numa terra estranha. Nós não somos mais daqui. Nós somos do céu. E nós estamos representando o Senhor aqui nessa terra. Então, tomar o nome de Deus, meus irmãos, é representar a Deus, é carregar conosco o nome de Deus. É uma honra fazer isso, mas também é uma responsabilidade muito grande. Nós, se aceitamos Jesus, carregamos conosco o nome de Deus. A questão é, como nós estamos levando o nome de Deus? Como nós estamos carregando o nome de Deus com a nossa vida? Dignamente ou em vão? Será como é que a gente está levando o nome de Deus? Será que a gente está levando de uma forma digna? Ou a gente está levando o nome de Deus em vão? Porque se você aceitou Jesus, você leva, você carrega o nome de Deus. A questão é como você está carregando esse nome que é santo, santo e santo. Você está honrando essa responsabilidade que você recebeu nesse mundo perdido? Você está sendo sal e luz nessa terra? Como está sendo as suas atitudes? Você está honrando essa responsabilidade ou está negligenciando isso? Nós, como igreja, nós levamos o nome de Deus. Nós tomamos o nome de Deus. Como nós estamos fazendo isso? Isso é sério, meus irmãos. Isso é questão muito séria. A forma como nós estamos levando. O povo de Israel levava o nome de Deus. A igreja leva o nome de Deus. Para onde quer que ela vai, aonde quer que você vai, você está levando o nome de Deus com você. Porque você aceitou aí. Então, quando você estiver lá na universidade, no trabalho, na escola, com seus amigos ou colegas ímpios, lembre-se, no meio deles, você está representando a Deus. No meio deles, você está sendo o embaixador dos céus. E como é que você está levando essa responsabilidade? Será que nós temos honrado isso? Isso é tomar o nome de Deus. É você carregar o nome dele. E aí ele vai dizer, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não está proibindo você de tomar o nome de Deus, ele está proibindo você de tomar ele em vão. E o que significa, em vão? A palavra vão, em vão, significa inútil, infrutífero, sem conteúdo, vazio. Aplicando aqui para o nosso contexto desse versículo, no caso desse mandamento, tomar o nome de Deus em vão é levar o nome de Deus para uma finalidade vazia, desonrosa. É desonrar o nome de Deus com as nossas atitudes, com as nossas falas, com as nossas ações, com nossos pensamentos. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É não honrar esse compromisso, essa responsabilidade que nós, como igreja do Senhor,
levamos. De carregar o nome de um Deus que é santo, de um Deus que é bondoso, de um Deus que é justo, de um Deus que é misericordioso. E nós estamos aqui para representá-lo nessa terra. Como nós estamos fazendo isso? Então, meus irmãos, em cada coisa indigna que eu falo, em cada coisa indigna que eu faço, eu tomo o nome de Deus em vão. E a igreja precisa estar alerta com isso. Porque olha o que está acontecendo no mundo. As ideologias tomando conta, as coisas, o pecado sendo normalizado de todas as formas. E isso tem tentado entrar até dentro da igreja. Como é que nós estamos lidando com isso? E a nossa vida? Como é que é o nosso testemunho? É assim que a gente mostra que a gente é cheio do Espírito Santo. É dessa forma. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com isso, com a forma correta de você estar levando, carregando o nome de Deus. Como é a nossa vida no nosso quarto, com a porta fechada e ninguém vê? É lá que eu vou mostrar se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. O que eu tenho visto nas redes sociais, no celular, no Instagram, no YouTube? Como é que tem sido as minhas conversas no WhatsApp? É lá que eu vou mostrar se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. É com essas atitudes. Porque nós levamos o nome de Deus, é com as nossas palavras, é com as nossas ações. Então nós precisamos levar isso a sério. Veja, Deus não nos proíbe de tomar o seu nome. Aliás, Ele mesmo coloca o seu nome sobre nós, como nós vimos na bênção sacerdotal. O que Deus nos proíbe é tomar o seu nome santo para coisas que são vazias e para atitudes que não sejam condizentes com o caráter santo de Deus. É assim. É isso que Ele está nos proibindo. Deus nos proíbe de tomar o seu nome em vão. Ele não nos proíbe de tomar o seu nome. Ele nos proíbe de tomar o seu nome em vão, que é não corresponder à realidade daquilo que Ele é em nossa vida de santidade. É dessa forma que eu tomo o nome dEle em vão. Deus nos convoca a tomar o seu nome. Deus nos convoca a tomar o seu nome. Mas isso deve ser de uma forma digna, de uma forma responsável, de uma forma respeitosa, de uma forma honrosa. E é isso que Paulo vai nos exortar em Efésios capítulo 4, versículo 1. Ele vai rogar para que vivamos de uma forma digna da vocação em que fomos chamados. E qual é a vocação que nós fomos chamados? Tomar o nome de Deus, levar o nome de Deus. E isso deve ser feito de uma forma digna. De uma forma digna. E nós devemos nos atentar para isso. Somos embaixadores de Cristo. Quando eu estudava numa escola e a coordenadora, uma das autoridades lá da escola, chegou e disse assim para a gente, para a turma. Ela falou, quando vocês estiverem usando o uniforme da escola por aí na rua, cuidado com o que vocês falam, com o que vocês fazem. Porque vocês estão carregando o nome da instituição com vocês. Então, se vocês fizerem alguma coisa errada, suja o nome da instituição. E nós? Nós carregamos em nós o nome de Deus. E não é só aqui na igreja. Não é só aqui na igreja que a gente veste uma roupa bonita, coloca a Bíblia debaixo do braço e vem. Não é só aqui. É na nossa vida toda. É na nossa casa, é na nossa família, é com os nossos amigos, é no nosso trabalho. É dessa forma. Nós carregamos o nome de Deus. Como é que nós estamos carregando? Quando, por exemplo, um estudante de um curso, estudante de direito, estudante de medicina, comete alguma falha, um crime, como é que vai falar lá no jornal? Estudante de medicina faz isso, isso e aquilo.
estudante de direito, faz isso, isso e aquilo. Não é assim que aparece? Porque a pessoa carrega com ela, né, o curso, carrega com ela a profissão já. Se ela faz alguma coisa errada, já é mencionado lá o que ela faz. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, como é que nós estamos honrando o Senhor Deus que é tão bom para nós, e santo, e justo, e poderoso? Qual é o testemunho que as pessoas têm de nós? Qual é a impressão que as pessoas têm de Deus quando elas olham para a nossa vida? Qual é? É uma boa impressão ou é uma má impressão? Nós carregamos o nome de Deus e isso deve ser feito de uma forma santa. A gente não pode dizer, meus irmãos, que acredita em Deus e viver como se Deus não existisse. Não podemos fazer isso. Ou acreditamos ou não acreditamos. E se acreditamos, precisamos viver em conformidade com isso. Em conformidade com o que Deus nos diz. Muitas vezes a pessoa ela quer servir a Deus, acredita em Deus, diz que acredita em Deus, mas não quer abandonar a sua velha vida, as suas velhas práticas. Não está disposta a negar-se a si mesma, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ela quer o melhor do Evangelho e o melhor do mundo, ao mesmo tempo. Não está disposta a deixar tudo e seguir a Jesus. Mas a partir do momento que ela começa a seguir Jesus, ela não só segue, mas ela leva o nome de Jesus com ela, para onde quer que ela vá. E ela precisa levar isso com responsabilidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós precisamos nos atentar para isso. Tomamos o nome de Deus em vão quando usamos o nome de Deus, ou usamos a Bíblia, ou usamos a fé, para qualquer propósito contrário à vontade de Deus. Às vezes a pessoa usa a própria Bíblia, usa o nome de Deus para defender uma coisa errada, uma coisa que não condiz com a verdade. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tomamos o nome de Deus em vão quando usamos a Deus para ganho próprio, em coisas que Deus não aprova. Tomamos o nome de Deus em vão quando não zelamos por esse nome que carregamos e assim envergonhamos o nome de Cristo. E assim, quando a gente não tem zelo, não tem responsabilidade com o nome de Deus que nós carregamos. Quando uma pessoa faz um empréstimo no banco ou compra no cartão de crédito e não paga, o que a gente fala? Que aquela pessoa sujou o nome. Sujou o nome. De forma que se ela for pedir empréstimo de novo lá no banco, o que o banco vai falar? Não vai emprestar. Por quê? Porque ela já tem um nome sujo de uma pessoa que compra e não paga. Aí ela não consegue fazer empréstimo, porque ela já tem esse mau testemunho. Da mesma forma, né? Eu já vi vários casos de pastores falando que quando vai fazer um empréstimo ou um financiamento, e chega lá e eles perguntam, qual é a sua profissão? Aí ele fala, eu sou pastor. Quando ele fala, eu sou pastor, ele já chega para trás e fala, vixe, pastor, não tem outra pessoa que pode fazer um empréstimo você não? Por quê? Porque muitos usando desse nome acabaram sujando e prejudicando. E o pessoal do mundo olha com um mau testemunho e pensa que todo mundo é assim. Olha o quanto o nome de Cristo está sendo envergonhado. E nós não podemos olhar para isso e não fazer nada. Precisamos agir. Agir em oração. Agir em oração. É por isso, isso está no outro tópico, mas eu já vou adiantar que Jesus, na oração dominical, ele vai dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ao fazer esse pedido, nós estamos pedindo para que o nome de Deus não seja desonrado aqui na terra. Como o exemplo que eu dei, né? A pessoa vai pedir um empréstimo, é pastor e as pessoas já ficam com o pé atrás, por causa de maus testemunhos anteriores, que ela já viu,
que envergonharam a igreja, que envergonharam o testemunho de Cristo. O Catecismo de Heidelberg, ele diz o seguinte: não devemos blasfemar ou profanar o santo nome de Deus por maldições ou juramentos falsos, nem por juramentos desnecessários. Também não devemos tomar parte em pecados tão horríveis, ficando calados quando os ouvimos. Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, a fim de que ele por nós seja devidamente confessado, invocado e glorificado por todas as nossas palavras e obras. É assim que nós cumprimos o mandamento. Então, já que nós devemos tomar o nome de Deus, né, nós carregamos o nome de Deus, nós não podemos tomar o nome de Deus em vão. Então, como a gente toma o nome de Deus? Afinal, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, nós chamamos, ele começou dizendo, como eu já disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso nos ensina que o nome de Deus precisa ser honrado, como é devido em nossas vidas. Santificar o nome de Deus não é que eu estou pedindo para Deus ser santo, porque Deus já é. Mas é Ele ser santificado na minha vida. Que as pessoas, ao olhar as minhas atitudes, as pessoas do mundo, quando olhar para as minhas atitudes, vai dizer: Ele serve um Deus santo. Ele serve um Deus bom. Ele serve um Deus justo. Ele serve um Deus glorioso. É isso que Jesus nos ensina. Que eu possa agir de tal maneira que o nome de Deus que eu carrego seja mostrado na sua santidade para as outras pessoas. Em nosso testemunho. Então esse mandamento aqui tem a ver com o nosso testemunho de vida. Então, se você pensava que esse mandamento estava proibindo você pronunciar o nome de Deus, esse mandamento é muito mais profundo do que isso. Ele tem a ver com o testemunho que você tem ao carregar o nome de Deus. Deus, quando Ele coloca esse mandamento na tábua de pedra, Ele está preocupado com o seu nome aqui na terra, que é carregado pelo seu povo. Por isso Ele vai dizer: o meu povo que se chama pelo meu nome. A igreja é o povo que se chama pelo nome de Deus, que é conhecida pelo nome de Deus, que carrega o nome de Deus. E nós precisamos ver a forma que nós estamos carregando esse nome. É em vão ou é honradamente? Devemos invocar e adorar o Senhor de maneira bíblica, correta e verdadeira. Devemos proclamar o nome de Deus de forma correta, por meio do nosso testemunho de vida e por meio da evangelização. É isso que o mandamento está ensinando. Não devemos usar o nome de Deus para blasfemar. Não devemos usar o nome de Deus de forma vazia ou em juramentos desnecessários ou fúteis. Ou quando a gente faz um juramento, a gente tem que cumprir. Nós temos que cumprir. Porque senão estaremos tomando o nome de Deus em vão. Quando, por exemplo, aceitamos Jesus e viemos aqui diante da igreja fazer a pública profissão de fé, estamos nos comprometendo diante de Deus a seguir ao Senhor, a seguir a Deus e a servi-lo. A gente precisa honrar esses juramentos que fazemos e não desonrar. Não devemos usar o nome de Deus em linguagem ímpia, linguagem suja. Não devemos usar o nome de Deus para propagar heresias e mentiras, como muitos têm feito isso, agidos como falsos profetas, usam o nome de Deus para ensinar heresias, para ensinar a verdade, a mentira, para ensinar o que Deus não ensinou, usando o nome de Deus para ensinar o errado e desencaminhar as pessoas que ouvem e vão pensar que aquilo é certo. Isso é tomar o nome de Deus em vão. A heresia é uma forma grave de tomar o nome de Deus em vão. Não devemos tomar o nome de Deus de uma forma mística ou supersticiosa. Não devemos.
Devemos usar o nome de Deus da forma que ele exigiu. Porque Yahvé não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não negue o poder de Deus. Não negligencie essa ordenança, porque haverá consequências. Haverá consequências. Então nós precisamos nos alertar para isso. E com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos pedir para que o nome de Deus seja santificado em nossa vida e que ele não seja tomado em vão. Jesus nos dá força para isso e é por meio dele que nós conseguimos. Essa é a palavra de hoje, que Deus nos abençoe.